Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Oi gente, nós somos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos aqui para apresentar um experimento baseado no enunciado no princípio de Pascal. Meu nome é Raíssa, eu e Tatiane, somos alunos da disciplina de Econômica dos Transportes com o professor Luiz Fernando. Bom, nós vamos explicar esse experimento que se baseia no princípio de Pascal. Pascal diz o seguinte, que a variação de pressão num dado ponto ele se distribui igualmente, integralmente por todo o líquido e também sobre a parede desse recipiente desse líquido. Isso acontece com líquidos, não acontece com sólidos, porque diferente dos líquidos, os sólidos, quando se aplica uma força sobre um sólido, ela se distribui de maneira desigual em várias direções diferentes. Bom, para ilustrar aqui na seringa, quando nós aplicamos uma força sobre a área, que é a pressão, essa variação de pressão feita nesse ponto do líquido, ela vai se distribuir igualmente, integralmente por todo o líquido, gerando uma mesma diferença de pressão sobre o ponto do outro ângulo. E esse princípio ele é muito útil porque foi feita uma máquina, a partir desse princípio de Pascal, chamado prensa hidráulica, que a gente pode encontrar em freios hidráulicos, macacos hidráulicos e em outros equipamentos baseado no princípio de Pascal. Por isso, agora a minha amiga Tati vai explicar matematicamente o princípio de Pascal. Bom, gente, para explicar o princípio de Pascal, eu vou utilizar um exemplo simples, aqui que é uma bacia com um líquido incompressível, no caso, um óleo constante, e nessa bacia escolhi dois pontos de referência, ponto A e ponto B, a diferença de altura entre eles é H, e estão sob a ação da gravidade. A fórmula geral da pressão em um ponto qualquer é igual a uma pressão de referência mais a pressão provocada pela altura do líquido. No caso dessa fórmula aplicada ao meu experimento, eu posso dizer que a variação de pressão dos pontos vai ser uma pressão de referência vai cortar na nossa subtração, vai ser só a variação vai ser só a pressão provocada pela altura do líquido. Aí o princípio de Pascal diz que quando você aplica uma pressão no sistema líquido incompressível, ela se distribui de maneira igual por todo o líquido. Então, você aplica a pressão no ponto A e no ponto B, ela vai gerar um ΔPA e um ΔPB, que no caso vai deslocar os pontos um pouquinho mais para baixo, mas a altura entre eles vai ser a mesma. Então, vai gerar uma nova referência de PA e PB, que também, como a altura se manteve constante, a densidade e a gravidade não mudaram, vai ser o mesmo, vai ter a mesma magnitude, vai ter o mesmo valor. E você aplicando a equação, aplicando a equação 3 e 4 nessa equação aqui, vai gerar a nossa equação 2, que como essa magnitude é igual a essa, da equação 1, a gente iguala, gerando a nossa equação 5, que vai nos dar o que a gente queria comprovar desde o começo, que era o princípio de Pascal, a variação de uma pressão num ponto do líquido, que no caso o ponto B, se distribui igualmente para todos os pontos do líquido, que no caso aqui eu escolhi um A, genérico. E essa variação de pressão é igual a um ΔP genérico qualquer. Esse ΔP não deixa de ser uma pressão, que eu chamei de Pline. Essa pressão é um tensor na direção normal, então a ela está atrelada a uma força, que é inversamente proporcional à área. E, aplicando esse conceito ao nosso experimento, que é a prensa hidráulica, a gente consegue determinar a pressão em 1, esse Pline, seria o ΔPI, seria ΔP. Pline em 1 igual a Pline em 2, utilizando essa fórmula aqui, a gente consegue uma relação entre as forças e as áreas, que é o objetivo da prensa hidráulica, onde quanto maior for a área 2, no caso a área maior, menor vai ser a força aplicada na outra área.
E agora minha amiga Raíssa vai explicar para vocês o experimento. Bom, o experimento a gente usou materiais simples, usamos isopor e 2 seringas, uma borracha para conectar com o líquido, esse líquido é água mesmo. Bom, e como a gente acabou de falar, uma pressão, uma força aplicada sobre essa área, que é uma área muito menor sobre essa área 2, essa mesma pressão vai ser distribuída igualmente por todo o líquido e pela área ser maior, a força vai ser proporcional à área. Ou seja, nós vamos colocar 1 kg aqui, um peso de 1 kg, gerando uma força, um peso de 10 newtons. Então, a gente vai ver que uma força muito menor sendo aplicada sobre o êmbolo consegue fazer uma força para levantar os 10 newtons do peso do açúcar. Bom, é isso. Nosso experimento. A gente fez um experimento simples só para comprovar o princípio de Pascal mesmo. Obrigada pela atenção.